Olá, meus caros. Vamos falar agora, continuando a nossa série de dicas sobre legislação penal especial, vamos falar agora da nossa dica número 6, que ainda vai tratar de crimes contra a ordem tributária. Essa dica é interessante. O artigo 1º da Lei 8.137 de 90, ele tem uma série de incisos que tratam de condutas que configuram crimes. Então seria um crime misto alternativo. Então o que acontece? O sujeito pode praticar várias daquelas condutas previstas no artigo 1º. A pergunta é, a pessoa que praticar várias daquelas condutas previstas no artigo 1º da Lei 8.137, ele vai cometer vários crimes em concurso formal ou ele vai cometer apenas um crime único? O que foi decidido pela STJ, sexta turma, RESP 1.294.687 de Pernambuco, foi decidido o seguinte, que não há concurso formal. Se praticar aquelas condutas previstas no artigo 1º da Lei 8.137 de 90, haverá crime único. Cometeu várias condutas, incisos do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, o sujeito cometerá um crime único e não haverá concurso formal. Próxima dica. A súmula vinculante número 24 do STF, que é de conhecimento dos senhores, diz que o crime tributário material ele só se consuma com o lançamento definitivo do tributo. Ou seja, não há crime tributário antes da constituição definitiva do crédito tributário. Então o que essa súmula vinculante número 24 quer dizer? Que o prazo prescricional de um crime só começa a partir do momento em que haja o crime, obviamente. Então, se só há crime contra a ordem tributária após a constituição definitiva do tributo, apenas após a constituição definitiva do tributo é que haverá o início da prescrição, que contará o início da prescrição do crime contra a ordem tributária. Então, os senhores podem perceber que a súmula vinculante número 24, ela é, de uma certa maneira, ela prejudica o contribuinte, porque fica mais difícil a alegação da prescrição, porque a prescrição só vai ocorrer após a formação definitiva do crédito tributário. Ela não começa a ocorrer antes. Então fica mais difícil para o contribuinte que haja a prescrição lá relacionada ao crime tributário. Então isso chegou ao conhecimento dos tribunais e algumas pessoas alegaram que a súmula vinculante 24 ela seria uma espécie de como se fosse uma interpretação à mala partem, ou seja, uma lei, seria uma espécie de uma norma que seria prejudicial ao réu e que não poderia retroagir. Só que, o que o STF decidiu? O STF decidiu que a retroatividade da súmula vinculante número 24 não era uma aplicação em mala partem. Não era uma retroatividade em mala partem. E por que não seria uma retroatividade em mala partem? É porque retroatividade mala partem se refere à lei e ato normativo. E não em relação à súmula vinculante número 24, que, na visão do STF, ela não inovou no ordenamento jurídico. Então essa daí é uma importante dica para os senhores. STF, para quem quiser saber o julgado, está no informativo 786 do STF. Além disso, para terminar a nossa dica aqui número 6, o pagamento integral do débito tributário feito após a condenação e antes do trânsito em julgado acarreta a extinção da punibilidade. Então pagou, extinguiu a punibilidade. E se o pagamento tiver ocorrido após o trânsito em julgado, haverá a extinção de punibilidade? Também haverá a extinção de punibilidade. Essa era a dica número 6 que eu queria passar para os senhores. Até a próxima.